Esperamos de todo o coração que vocês tenham tido uma felicíssima virada de ano e possam manter esse estado de paz e bem-estar em todo o decorrer de 2025. Bem, hoje nós vamos iniciar o nosso programa com o quadro Reflexões de A a Z, estacionando na letra L, para falar sobre legião, loucura e lamentações. Na sequência, nós teremos o Espiritismo Responde, tirando a dúvida de uma telespectadora que escreveu o seguinte: o Espiritismo diz que os principais acontecimentos da vida são programados antes de nascermos. De que adianta então eu pedir ajuda a Deus se isto não vai evitar que os males me atinjam? De que adianta rezar se Deus não vai mudar os acontecimentos que estão programados? Uma pergunta muito interessante, não é mesmo? E eu volto no final com fonte Allan Kardec para comentar sobre uma questão envolvendo o uso de fórmulas mágicas, amuletos, talismãs e equivalentes. Bom programa a todos. Reflexões de A a Z, neste nosso primeiro programa do ano. Estamos aqui, ou melhor, estou eu na companhia da Rose, da Mariana, e como eu falei no início, nós vamos falar sobre legião, loucura e lamentações. Rose, então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. O relato está em Marcos, Lucas e Mateus, sobre o possesso gadareno. O que significa isso, né? O que se denomina, ou o que nós denominamos legião? É um nome dado a um agrupamento de espíritos desencarnados, nesse sentido com que é tratado no texto evangélico, né? Que ainda estão voltados provisoriamente ao mal e que têm naturalmente seus comandos. A organização perfeita é atributo de espíritos elevados, mas ninguém pense que os espíritos inferiores não se organizam. Assim como os terroristas do mundo organizam as suas atividades, planejam seus ataques, quando desencarnam, não mudam a sua vontade, os seus impulsos, sua aptidão. Esses espíritos ainda voltados para o mal, para a destruição, dominados pelo ódio, continuam a se reunir e a planejar, prejudicar determinados desafetos, às vezes com maior liberdade do que tinham ainda quando presos ao corpo físico. Só é atingido, porém, pelo ataque desses espíritos direcionados por uma entidade do mal, pessoas que acolhem as suas sugestões. Aqueles que trabalham, se dedicam ao bem, rechaçam os pensamentos negativos, não se comprazem nas notícias de desastres, de tristezas, de lamentações, de problemas alheios, elas não sintonizam com essas entidades. Às vezes somos até os que nos esforçamos, né? Embora a inferioridade ainda por manter o pensamento elevado, somos considerados companhias aborrecidas por esse tipo de entidade. Já tivemos algumas comunicações espirituais que dizem: nossa, é muito chato ficar observando vocês, é desanimador. Por quê? Porque eles têm impulsos para o mal, né? E até se entediam na companhia daqueles que não são bons ainda, mas que se esforçam por cultivar pensamentos elevados. Então, legião são essas entidades organizadas para o mal provisoriamente, que procuram prejudicar o desenvolvimento da Terra, atacar pessoas, organizações, mas que só atingem seus objetivos quando são escutadas por aqueles que lhes dão ouvidos. E seu estágio é provisório. Elas, como todos, vão amadurecer, vão aprender e um dia serão expoentes do bem. Eu lembrei agora sobre, só para fazer um complemento, né? O Allan Kardec, na Revista Espírita, ele narra pelo menos uma situação de uma verdadeira pandemia de obsessores, né? Monzarini, uma coisa, não lembro mais o nome. E foi difícil, aquilo foi na época foi noticiado em todos os jornais europeus, etc. Então é mais ou menos nesse aspecto aí, realmente uma obsessão coletiva, né? Influência coletiva de um grande número de espíritos ainda voltados provisoriamente para o mal, mas mesmo, que atingirão também o estágio do bem. Com certeza.
Sobre loucura, mesmo que seja com outra palavra, com outro termo mais moderno, alienação, qualquer coisa parecida, o que você tem para nos dizer em relação ao espiritismo? Porque o espiritismo já foi acusado de ser uma fábrica de loucos, né? Antigamente diziam que as pessoas enlouqueciam, as pessoas que se dedicavam às práticas mediúnicas deveriam ser internadas em asilos, em hospitais psiquiátricos. Isso aí lá, do tempo de Kardec, foi assim, durante bons anos. É verdade. Mas o que é a loucura, né? É uma condição mental que caracteriza por pensamentos ou ações consideradas anormais dentro de um grupo social. Então, a loucura é um transtorno. E é bem interessante que lá, né, antigamente, nos séculos passados, a loucura, né, o louco, ele era visto como uma pessoa inferior. Então, para a sociedade, para ficar livre desses loucos, né, eles colocavam em manicômios, colocavam retirados em ilhas, e também tinha o nau dos loucos, né, que era um navio que eles colocavam todos os loucos ali, ou aqueles desafetos, e não tinha rumo. Era o nau sem rumo, porque colocava-se no oceano e abandonavam essas pessoas ali. E hoje nós sabemos, né, que a loucura é um transtorno, uma alienação, né, que é uma condição, né, que é tratada hoje pela saúde mental. E nós vamos lá no Livro dos Espíritos, na questão 371, que Kardec então pergunta se a loucura, as pessoas ali que têm esse transtorno, se aquele espírito era um espírito inferior para estar passando naquela situação. E os espíritos superiores vão responder a Kardec que não, né? Que não são espíritos inferiores. Muitas vezes ali, na maioria das vezes, são espíritos que foram, de uma certa forma, negligentes com a sua existência terrena, com a experiência de vida, né, de mau comportamento. E aí Kardec fala assim, então qual é a vantagem, né? Qual é assim, a questão, assim, por que uma pessoa nasce então na loucura, que, né, um certo momento da vida enlouquece? Qual é a vantagem, qual é o aprendizado para esse espírito? Então, vai trazer que tudo na vida é aprendizado, não só para aquele espírito, mas para todos aqueles que estão ao seu redor, que caminham junto, para trazer como uma lição, para trazer como exemplo que como nós devemos utilizar bem a existência a qual estamos. Então, a loucura, né, os espíritas, né, são realmente mal vistos porque conversa com mortos. Né? Então, isso aí, muitas vezes, traz uma concepção errônea, porque a loucura mesmo é um transtorno mental que nós devemos cuidar, sim. Como a Rose trouxe ali no início, a questão da legião, nós sabemos da obsessão. Então, tem um livro do Inácio Ferreira, o Dr. Inácio Ferreira, que fala Novos Rumos da Medicina. Ele vai trazer, junto com Eurípides Barçanufo, quando eles fundaram o hospital lá em Sacramento, em Minas Gerais, eles vão trazer relatos de pessoas que apresentavam loucuras, mas eles não tinham nenhum déficit na saúde física. E como eles tinham aquele comportamento tão anormal diante da sociedade. Então, é a obsessão. Então, esse livro, Novos Rumos da Medicina, trata com muito carinho essa questão e o cuidado que devemos ter. No livro do Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Hermínio de Miranda, ele vai trazer no transtornos obsessivos e psiquiátricos, ele vai trazer essa questão da obsessão, das mentes sem cérebros. Então, que é essa insistência, através do pensamento, em ventilar mentiras, né? Em obsediar aquela pessoa, para fazer com que ela perca o seu equilíbrio. Então, ali nesse livro, é um recomendado, né, para quem quiser aprofundar mais, da questão do nosso cuidado com o nosso pensamento,
com o nosso fazer, né? Como a Rose mesmo salientou, aquele que trabalha no bem, aquele que procura rechaçar todos os maus pensamentos, que está sempre mais vigilante, eles, né, essa legião, esses espíritos que têm ali ainda aquela maldade que é o mal do outro, eles não conseguem atingir todos os seus objetivos, porque cria-se uma impermeabilidade ao nosso redor, uma aura protetiva, vamos dizer assim, e que esses pensamentos maléficos não vão nos atingir tanto. Só que nós ainda estamos a caminho da evolução e nem sempre nós mantemos o nosso pensamento tão elevado. Uma coisa importante que eu tenho que frisar nesse tópico é o seguinte: o espírito, ele se expressa, quando encarnado, né, como nós todos, ele se expressa através do cérebro físico. A cabine de comando dele está ali no cérebro. Então pode acontecer duas situações. Esse problema de obsessão é uma falsa loucura, uma falsa alienação, né, provocada, é um fator exógeno, digamos assim. Mas o cérebro, por ser uma máquina, digamos, entre aspas, ele pode sofrer danos também, né? As próprias doenças características de idade mais avançada, como Alzheimer e tal, ainda em fase de bastante estudo e pesquisa, mas é um deles, ou por uma lesão grave do cérebro. Então, às vezes, a pessoa perde as suas faculdades mentais, elas passam a ter uma participação, digamos, uma performance apenas parcial do que possuía antes, ou do que é esperado para um ser humano normal, em função de uma lesão física no cérebro. Então, aí sim se caracterizaria por uma coisa material, e há um aspecto espiritual também envolvido, a gente tem que deixar claro. E às vezes pode acontecer as duas coisas juntas. Bom, para o terceiro item, Rose, lamentações. Lamentação é uma coisa faz mal, né? Já estou me lamentando de receber esse tema. Não faça isso. Faça isso que não faz bem. Não chore as pitangas. Enfrente a situação. Isso, essa frase é importante. Enfrente a situação. Quem vive se lamentando se sente vítima. Se considera vítima, se coloca nessa posição. Quem se considera vítima, abandona as armas que tem para enfrentar a adversidade. Não usa seu instrumental para vencer os problemas e triunfar na lide. Então, lamentar-se é atribuir aos outros ou às forças superiores a causa dos seus problemas. E também esperar que a solução venha de fora. Isso não existe. Os problemas que nos atingem, quando são de ordem geral e não foram provocados por nós mesmos, ao menos aparentemente, são oportunidades de crescermos, de resolvermos, de adquirirmos experiências, de aprimorarmos nosso instrumental. Aquele que se lamenta perde a oportunidade. Por mais que determinadas provações ou expiações na vida, limitações orgânicas, a dor, né? O abandono dos entes queridos, sejam situações realmente que nos causam tristeza, com fundados motivos, nos lamentarmos, ainda que intimamente, significa abandonarmos os instrumentos que nos levariam a vencer a adversidade, significa nos entregarmos a ela. Aquele que se considera vítima abandona a posição de autor, de titular da sua existência, abandona seu melhor instrumental. Então temos que pensar, na medida das nossas forças, do que for possível, que aquilo que nos atinge deve ser transformado por nós em força de transcendência. Diz o ditado popular, né? Do limão se faz limonada. Lamentação é perda de tempo, de energia, é se considerar vítima e é deixar de ser o autor da sua própria solução. Masha? Sim, no livro da Joana de Ângeles, no Conflitos Existenciais, ela vai falar sobre a culpa. E quando ela fala da culpa, ela traz a questão do vitimismo. Quando nós nos vitimamos, né, nós paralisamos, nós deixamos de caminhar, de aproveitar, como você bem colocou, as oportunidades de crescimento. É o queixume, né? Tudo eu queixo, tudo eu reclamo, nada está bom.
E no livro Em Busca da Iluminação Interior, também pelo espírito de Joana de Ângeles e psicografia do Divaldo, com a colaboração da Isis e do Cláudio Sinotti, ele vai falar também sobre essa questão da lamentação. Como é cansativo, né, as pessoas que vivem o tempo todo lamentando, ao invés de ser grata pela vida, pela oportunidade. E quando a pessoa lamenta demais, ela perde não só as oportunidades, mas também de conviver num ambiente mais sadio. O Evangelho segundo o Espiritismo nos coloca que a virtude da abnegação, da renúncia, da aceitação, da conformidade ante os fatos inevitáveis, são virtudes ativas, não são virtudes passivas. Elas nos levam a buscar as nossas melhores forças para vencermos a adversidade. Ninguém precisa se conformar com limitações, com fatos tristes, com derrotas aparentes. Temos o dever, inclusive, de procurarmos triunfar cristamente, sem prejudicar ninguém, em todas as circunstâncias da vida. E lamentar é renunciar a essa oportunidade. Então, como diz a sabedoria popular, né? Ter forças para se conformar com os fatos inevitáveis e ter coragem para vencer aquilo que pode e deve ser vencido, são as armas da criatura de bom senso. Não precisa nem aceitar as doutrinas religiosas ou princípios religiosos para isso. Basta querer o seu próprio bem, que a criatura vai mobilizar o melhor da sua força, o melhor da sua energia para vencer a adversidade. Quem se lamenta repetidamente, embora todos nós tenhamos direito a querer amparo e nos sentirmos tristes às vezes, está renunciando à sua força e à sua capacidade. É um lutador que entra no ringue já vencido. É isso aí, meus amigos. Até a próxima semana. Jornal Comunicação Espírita, edição de número 166. Para onde caminhamos? No editorial Nossa Gratidão. Em conexões e reflexões de A a Z, a contribuição da Grécia para o Espiritismo. Em livros que eu recomendo, Paulo Neto, As Colônias Espirituais e a Codificação. E ainda, Autorretrato, Palavras dos Espíritos e dos Espíritas, Trocando em Miúdos e Lentes Especiais. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá, amigos. No quadro O Espiritismo Responde de hoje, nós vamos trabalhar a seguinte questão. O Espiritismo diz que os principais acontecimentos de nossa vida são programados antes de nascermos. De que adianta, então, eu pedir ajuda a Deus se isso não vai evitar que os males me atinjam? De que adianta rezar a Deus se Deus não vai mudar os acontecimentos que estão programados? Olha que interessante essa pergunta, ou melhor dizendo, duas perguntas dentro dessa questão. Para auxiliar a resposta, eu gostaria que vocês também, se puderem, acompanhem no Livro dos Espíritos, no capítulo 6º, Escolha das Provas. Existem várias questões que tratam sobre esse tema, mas eu gostaria de ler a questão 262, que diz assim: como o espírito em sua origem é simples, ignorante e sem experiência, pode escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por sua escolha? Então, o Kardec faz essa pergunta para os espíritos superiores e a resposta diz assim: Deus supre a sua inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazes como uma criança desde o berço. Porém, pouco a pouco, ele o deixa livre para escolher, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve. E então, muitas vezes, o espírito se desvia do bom caminho, preferindo o mal, se não escuta os conselhos dos bons espíritos. É o que pode se chamar a queda do homem. Então, sempre que nós sempre que o espírito está no mundo espiritual, se preparando para
passar por uma nova reencarnação, para vir para a matéria, para nascer novamente, ele vai com certeza passar por um planejamento reencarnatório. Se esse espírito não é evoluído o suficiente, não tem conhecimento moral, intelectual o suficiente, Deus vai permitir que os bons espíritos, o seu mentor, uma equipe de bons espíritos, possam auxiliá-lo nas provas, enfim, que ele irá passar quando ele estiver reencarnado. Mas não nas pequenas provas ou nas pequenas expiações. São as tarefas mais importantes, onde ele vai nascer, em qual família, se ele vai ter uma doença ou não, qual a parte que ele vai precisar enfrentar ou não, se ele vai ter alguma dificuldade no decorrer da sua vida. Nessa sim, nessa há o planejamento reencarnatório. As outras tarefas, as outras experiências de vida são, claro, devido ao seu livre-arbítrio. A pessoa pode escolher que caminho que ela quer seguir. E muitas vezes aqui nós iremos sucumbir. Nós não sabemos exatamente que caminho tomar ou ficaremos tomados pela ambição, pelo egoísmo, pelas nossas falhas morais e podemos ter algumas dificuldades. Mas sempre que nós orarmos a Deus, sempre que nós elevarmos o nosso pensamento, Ele mandará pelos seus mentores, pela ajuda dos espíritos amigos, pelos nossos amigos e familiares, pessoas queridas que nos acompanham na jornada reencarnatória, Ele vai enviar com certeza uma ajuda. Mas precisamos ter essa humildade. Então sempre nós devemos sim elevar nosso pensamento a Deus. E não achar que já está tudo pré-determinado, que é um determinismo, que se a gente já tem um planejamento reencarnatório, então de que adianta orar ou de que adianta pedir? Não, precisamos entender que nas pequenas coisas, muitas vezes, depende muito do nosso aprimoramento moral, do nosso desenvolvimento, se estamos evoluídos o suficiente para lidar com aquela situação ou não. Por isso que nessa resposta ele diz, isso é a queda do homem, quando por orgulho, por egoísmo, por dificuldades ainda que todos nós temos, nós podemos cometer equívocos, podemos fazer escolhas erradas, não conseguir lidar com aquela provação. Mas sempre podemos orar e elevar nosso pensamento. Não esqueçam disso. Um abraço a todos. Você conhece o Clube do Livro Espírita de Curitiba? Com ele, você tem descontos de até 60% no preço de capa. E a cada 2 meses, recebe 1 ou mais livros em seu endereço. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa e ainda ganhe uma assinatura do jornal Comunicação Espírita durante o período de 1 ano. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Associe-se e contribua para a manutenção do programa Diálogo Espírita. Do nosso Fonte Allan Kardec de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a crença que muitas pessoas depositam em fórmulas cabalísticas, mágicas, uso de talismãs, amuletos, medalhinhas, patuás. Primeiro vamos ver simplificadamente as definições de cada uma dessas coisas, para nós vermos o que significa. As fórmulas cabalísticas são usadas para alcançar objetivos e desejos, proteção, riqueza, sorte, felicidade, sucessos nos negócios e plano afetivo, cura, na vidência, para uso de idiomas, exercício da fé e para obter profecia. Amuleto é um objeto, fórmula escrita ou figura, pode ser uma medalha, figa, trevo de 4 folhas, que alguém guarda consigo e a que se atribuem virtudes sobrenaturais de defesa contra desgraças, doenças, feitiços, malefícios. E talismãs, objeto que, segundo a crença do usuário,
possui propriedades mágicas que fornecem poder, energia e benefícios específicos ao possuidor. E patuás é de uso no candomblé, é um pequeno pedaço de tecido na cor correspondente ao orixá, ao qual é colocado um determinado preparo de ervas e outras substâncias atribuídas a cada entidade. Mas o que diz o Espiritismo a respeito? Bem, sempre fiéis ao título do nosso quadro, né? Partindo de Allan Kardec, nós vamos ler aqui a questão 554 do Livro dos Espíritos. Então vejamos Kardec inicialmente. Ele perguntou o seguinte: não pode aquele que, com ou sem razão, confia no que chama a virtude de um talismã, atrair um espírito por efeito mesmo dessa confiança, visto que então o que atua é o pensamento, não passando o talismã de um sinal que apenas lhe auxilia a concentração? É porque ele vinha explicando eles vinham explicando nas questões anteriores que, na verdade, o talismã, o amuleto, não tem influência. É apenas o pensamento concentrado naquele objeto que pode produzir algum efeito. E aí os espíritos responderam: é verdade, mas da pureza da intenção e da livação dos sentimentos depende a natureza do espírito que é atraído. Aí é o problema. Ora, muito raramente, aquele que seja bastante simplório para acreditar na virtude de um talismã deixará de colimar um fim mais material do que moral. Qualquer, porém, que seja o caso, essa crença denuncia uma inferioridade e uma fraqueza de ideias que favorece a ação dos espíritos imperfeitos e escarninhos. Escarninhos que escarnecem, zombeteiros, mais ou menos isso que ele quis dizer, né? Então, essa resposta, ela parece às vezes até um pouco contundente demais, né? Porém, o que os espíritos estão passando aqui é um alerta para as pessoas, para que não nos deixemos enganar. Confiar demais, digamos assim, nos efeitos destes amuletos. Eles deixam claro, concordando com Allan Kardec, né, que ele já vinha raciocinando nesses termos, que tudo depende da intenção das pessoas. Se, por exemplo, a medalhinha do santo, carregada no peito ou no bolso, ajuda a pessoa a lembrar da existência de um ente superior ou de Deus, e isso contribui para a sua fé, de que ele estará mais bem protegido, ou que ele vai conquistar alguma coisa que ele está buscando, digamos, a cura de uma enfermidade, um novo emprego, etc. Então, tudo bem, né? Agora, imaginar que só pelo fato de trazer essa medalhinha, um outro amuleto, um patuá, qualquer coisa do tipo, né? Ou fazer o sinal da cruz antes de começar uma viagem e botar o carro a 200 km por hora, isso não nos parece absolutamente uma ideia minimamente razoável, né? Ou então achar que um amuleto vai resolver questões financeiras, amorosas, é outra ideia também que não coaduna com a realidade e com a razão. Vitórias, conquistas, saúde, sucesso familiar, se obtém com trabalho, com conduta reta e com boas ações. Não há fórmulas mágicas que promovam o sucesso sem esforço, né? Nem proteção espiritual que mude a irresponsabilidade o impeça de cada um colher de acordo com a sua sementeira que fez na vida. Abraço a todos.